Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o mais recente ataque de drones navais ucranianos que destruíram mais um navio russo, o Sergei Kotov, e tentarei responder uma pergunta muito repetida por esses dias. Afinal, como os navios podem se proteger disso? E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Se há algo que a guerra iniciada pela Rússia na Ucrânia está mostrando ao mundo, é que os drones vieram mesmo para mudar radicalmente a forma como os conflitos são travados. No início daquela guerra, os drones que se destacaram foram os aéreos, uma consequência direta do bom desempenho de drones como o turco Bayraktar TB2 na guerra de Nagorno-Karabakh, quando as tropas azeris empregaram esse e outros modelos de drones contra as forças armênias, alcançando com isso uma grande e decisiva vantagem tática no terreno. Por isso, nas primeiras semanas da invasão russa, drones de grande porte, como o Bayraktar TB2, se destacaram, com os ucranianos empregando-os em ataques audaciosos contra a gigantesca força de invasão lançada por Vladimir Putin. No entanto, com o passar do tempo, os russos foram se adaptando a essa ameaça, e apesar de drones de grande porte ainda continuarem em uso naquele conflito, o aprimoramento das defesas aéreas levou ao emprego de drones cada vez menores e mais discretos, resultando no desenvolvimento de adaptações de drones domésticos, convertendo-os em drones kamikaze altamente letais para os blindados, e em plataformas para o lançamento de granadas que todos os dias deixam baixas no campo de batalha. Mas os drones não se limitaram apenas aos céus e chegaram também aos mares. Quando a invasão russa começou, Putin usou todo o poder da sua poderosa frota russa do Mar Negro, primeiro para bloquear e neutralizar a pequena marinha ucraniana, e segundo, para lançar mísseis de cruzeiro contra cidades e instalações no interior da Ucrânia. Nos primeiros 3 meses da invasão, cerca de 30% de todos os mísseis de cruzeiro lançados pela Rússia contra a Ucrânia o foram através de navios e submarinos da frota russa do Mar Negro. No entanto, com o passar do tempo, foi ficando evidente para a Rússia que o seu domínio sobre aquele mar estava longe de estar garantido, com a primeira indicação clara disso chegando no dia 14 de abril de 2022, quando Moskva, a nau capitânia daquela frota, foi afundado por mísseis ucranianos. Seguiram-se outros ataques, danos e afundamentos de navios russos por meio de mísseis ucranianos. Mas tudo começou realmente a piorar para a marinha russa quando os ucranianos iniciaram o emprego massificado de drones navais. Mais especificamente o Magura V5, com 5,5 metros de comprimento, um peso de menos de 1 tonelada e um alcance de 800 quilômetros com uma carga de 200 quilos. É incrivelmente ágil e veloz, podendo chegar perto dos 43 nós, o equivalente a quase 80 km por hora, vindo ainda equipado com câmeras de alta resolução e antena de satélite, permitindo um controle preciso e constante, independentemente da distância e das condições do clima. Um equipamento altamente tecnológico e que há meses vem colecionando vítimas entre os navios russos no Mar Negro. E já que estamos falando em tecnologia, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. E agora, em março, no mês do consumidor, a Insider está com benefícios exclusivos, com um cupom de desconto de 15%, que com as outras promoções do site pode chegar em até 38%. Aproveite o início do mês e corra para aproveitar essa oportunidade com esse super desconto.
A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clica no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 15% de desconto, exclusivo para o mês de março. Voltando agora ao tema do vídeo, o primeiro ataque confirmado e documentado do Magura ocorreu em novembro de 2023, quando 2 navios russos de desembarque anfíbio foram destruídos na muito bem defendida base de Chornomorsk, na Crimeia. Em 2024, 3 navios russos foram atacados e destruídos por drones Magura, o Ivanovets, uma corveta de mísseis da classe Tarantul 3, o gigantesco navio de desembarque anfíbio Cesar Kunikov, de 4.000 toneladas e 112 metros de comprimento, e, mais recentemente, no dia 5 de março, o moderno Sergei Kotov, uma embarcação que tinha sido comissionada na Marinha Russa apenas em julho de 2022. Se navios assim, tão avançados, modernos e bem armados, estão sendo abatidos dessa forma por pequenos drones, há algo que as marinhas podem fazer para se proteger de ataques desse tipo? Antes de responder a pergunta, é preciso também destacar que alguns dos navios russos afundados eram muito ágeis e velozes, com destaque para o Sergei Kotov, que era um navio de patrulha e por isso com um elevado nível de agilidade e velocidade, alcançando facilmente os 30 nós, o equivalente a 56 km por hora, mas mesmo assim foi perseguido e afundado por drones. O ponto que é importante destacar é que, diante de um ataque de drones navais no estilo enxame, com vários atacando em simultâneo e de direções diferentes, muito pouca coisa pode ser feita pela tripulação, principalmente se o ataque for noturno e se a ação for bem coordenada. No caso do ataque ao Sergei Kotov, imagens da ação mostram que grande parte da tripulação esteve empenhada em tentar destruir os drones, com vídeos mostrando pelo menos uma dezena de tripulantes armados com fuzis e metralhadoras, atentos ao mar e realizando inúmeros disparos. Mas todo esse empenho acabou sendo inútil porque, ao contrário do que muitas pessoas parecem acreditar, ver um pequeno drone de pouco mais de 5 metros por entre as ondas não é nada fácil e, de fato, pelas imagens captadas pela tripulação do Sergei Kotov, podemos notar que os drones só se tornam realmente visíveis e identificáveis a apenas 10 metros da embarcação, mesmo com grandes holofotes apontados para o mar. Um drone como o Magura, navegando a 30 ou 35 nós, diretamente contra um navio de guerra, se visto a apenas 10 metros de distância, dará à tripulação, no máximo 2 ou 3 segundos para apontar as armas naquela direção, disparar e torcer para que algum disparo atinja os explosivos. Mas se atacar manualmente é assim tão difícil e pouco eficiente, não há nenhum meio automático capaz de fazer isso, como por exemplo as defesas de ponto. As defesas de ponto, como o Phalanx dos Estados Unidos e o AK-630 da Rússia, são sistemas que, apesar de poderem eventualmente ser usados contra alvos navais, são muito mais eficientes contra alvos aéreos, já que funcionam em sincronia com radares aéreos. Existem algumas defesas de ponto melhor preparadas para atacar alvos navais, como é o caso do Goalkeeper da Holanda, mas bem ao contrário de um radar aéreo que consegue identificar ameaças em um espaço totalmente aberto e desimpedido à volta da embarcação, os radares de superfície estão constantemente esbarrando em obstáculos, com destaque para as ondas. Ou seja, a tripulação consegue ser alertada com antecedência sobre a aproximação dos drones e até ficam com uma boa noção da direção do ataque. No entanto, na fase final de aproximação, com uma dezena ou mais de drones manobrando velozmente à volta da embarcação, um sistema automático de defesa de ponto inevitavelmente deixará passar alguns drones, principalmente se houver muita ondulação.
Em termos de defesas passivas, venho reparando em muitas sugestões, como por exemplo, o uso de telas ou grades à volta das embarcações, semelhante ao que está sendo usado em alguns veículos blindados, principalmente para a proteção da torre. Instalar grades de aço à volta da linha de água de um grande navio de guerra não é tão fácil como parece, com isso podendo afetar gravemente a estabilidade e a velocidade das embarcações. Além disso, essas grades seriam destruídas na primeira onda de ataque, abrindo caminho para os drones atingirem o casco na onda seguinte de ataque. É uma solução cuja implementação até pode ser pensada no futuro, mas no imediato, como solução urgente, tal como foi feito com os blindados, é improvável. O reforço da blindagem na linha de água também é uma opção, mas apenas para navios de grande porte, como destroyers e cruzadores. Mas para fragatas, corvetas e, principalmente, navios de patrulha, acrescentar grossas e pesadas placas de aço à volta do casco diminuirá radicalmente a velocidade e capacidade de manobra da embarcação, além de não garantir uma proteção a 100%. Por isso, os drones navais representam, para os navios, um desafio muito maior do que os drones aéreos representam para os blindados. Se a Marinha Russa continuar perdendo navios a esse ritmo, inevitavelmente será obrigada a retirar os seus navios do Mar Negro, como aliás já fez na porção ocidental, mais próxima da costa ucraniana, uma área na qual os navios russos não se atrevem a entrar. Portanto, a solução mais imediata envolve a instalação de mais metralhadoras à volta dos navios, bem como o treinamento e o destacamento de tripulantes especificamente para esses postos. Outra medida imediata passa pela instalação de radares de superfície mais avançados ou melhor ajustados para a detecção de pequenos drones. E, para o longo prazo, uma das medidas envolve o desenvolvimento de defesas de ponto específicas para essa missão. Mas, até lá, a frota russa do Mar Negro, que já perdeu mais de 25% dos seus navios para um adversário que não tem marinha, continuará sofrendo às mãos dos drones navais ucranianos. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição. Это что, это как аскольд, который стоит. Такой же. Сейчас он накопитель, нахуй, я понес. У нас не по... Ой, ты нахуй. Ебашит нахуй, ебаный рот. Охуеть. Или лодка, блядь. Дрон. Вон второй дрон. Ебать, че это? Уходить волной сейчас.